Você sabia que Aristóteles já tinha explicado por que as listas de tarefas funcionam? Olá, eu me chamo Débora Vieira, sou mestre e doutoranda em educação e neste vídeo eu vou te explicar por que isso não se trata de uma poesia filosófica, mas sim como o cérebro humano aprende e age. Vamos lá? Por que o nosso cérebro precisa ver para crer? Porque, assim como Aristóteles já trouxe na teoria dele lá no ano 384 a.C., ele afirmou que a nossa visão é o meio principal por onde a gente aprende e aonde a gente tem mais informações. Ele chama de primazia da visão. Uma das afirmações mais conhecidas, por exemplo, desse filósofo é que todos os homens têm já em sua natureza esse desejo de saber. Seguido disso, o Aristóteles ele vai dizer que esse desejo de saber e esse processo de conhecimento, ele se dá principalmente através da visão. Então, ele traz a visão como esse sentido primário para o acesso ao conhecimento. Dentro disso, ele vai dizer que a visão, ela traz para a gente um maior número de informações. Então, a visão, quando a gente consegue ver algo, a gente consegue perceber diferentes coisas. Então, a gente tem movimento, forma, expressão. Tudo isso a gente consegue perceber através da visão. E ele vai dizer que a visão, ela é quem revela para gente a principal diferença entre os objetos e o mundo. A partir daquilo que a gente vê, a gente consegue perceber o que é diferente. A gente consegue ter um maior número de informações, consegue, consequentemente, diferenciar esse conhecimento. Ele diz também que nosso pensamento, ele depende de imagem. Então, o que isso significa? O nosso aprendizado, o nosso conhecer, segundo Aristóteles, ele se dá principalmente através de uma representação visual. Então, ele diz que a imaginação é a base do conhecimento. A imaginação é a base que vai nos fazer conhecer as coisas. Mas aí você pode me perguntar, tá, Débora, quando a gente está falando de coisas concretas, belezas. Mas e quando a gente está falando, por exemplo, de coisas abstratas? Quando a gente está falando de matemática, de física e de outras coisas que primeiro a gente passa aí, de repente, por um processo abstrato. Muitas pesquisas mostram já que matemáticos, por exemplo, eles mesmos falam que eles imaginam as fórmulas, que eles conseguem primeiro visualizar aquelas fórmulas, visualizar aqueles números mentalmente e aí sim eles conseguem desenvolver esses estudos e fazer esses cálculos. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu, por exemplo, na escola, na época de matemática, eu ficava justamente reescrevendo várias vezes uma fórmula matemática para eu conseguir visualizar aquilo e conseguir desse campo de visão aí levar para a minha memória. Isso não é uma metáfora. Então, assim, já desde lá de trás, Aristóteles já conseguia fazer essa observação. E ele fez essa observação sobre cognição através do conhecimento humano. Ele não tinha nenhum aparelho de ressonância, nenhum aparelho que a gente, nenhuma tecnologia que a gente tem hoje em dia para a gente conseguir confirmar esse funcionamento do nosso cérebro, mas a partir da observação, ele já trouxe essa afirmação para a gente sobre aí a importância da visão para o conhecimento. Seguindo, a gente tem a neurociência hoje que confirma o que esse filósofo falou há anos atrás, confirma essa observação da realidade dele tão importante que ao longo do tempo moldou aí, ajudou a moldar muitas coisas como a gente aprende, muitas coisas da forma como a gente ensina e como a gente acessa determinados conhecimentos. A neurociência, ela vai trazer alguns aspectos e aí eu vou falar aqui primeiro da teoria, que é uma teoria de codificação dupla. Essa teoria é a teoria do Pavio e ele vai dizer que a gente tem geralmente uma informação verbal e uma informação visual. Quando a gente consegue ter isso, a gente tem duas vias de processamento. Então, o nosso cérebro, ele processa aquela informação, aquele conhecimento por duas vias diferentes.
Agora, quando você tem, por exemplo, uma informação que é verbal e uma informação textual, aquilo não necessariamente são duas vias diferentes. Na verdade, não entra por duas vias diferentes quando esse texto é literalmente um texto. O verbal e o textual, eles entram para o seu cérebro numa mesma via. Se eles entram numa mesma via, ele tem menos esforço cognitivo. E nessa teoria da codificação dupla, o autor vai dizer que, por ter essa única via, ele não tem uma fixação, uma retenção tão grande quanto a gente tem por duas vias diferentes de processamento, que é a via visual e a via verbal, ou a via textual e a via visual. Então, você consegue fazer esse estímulo maior. Então, se você tem duas vias entrando ali com uma informação ao mesmo tempo, você, obviamente, vai conseguir fazer mais conexões, você vai conseguir ter uma maior retenção daquele conhecimento. E é por isso que o mapa mental retém muito mais com texto corrido. Eu não sei se você já viu aqui no canal, a gente tem já tem um vídeo falando sobre estratégias de aprendizagem em que eu menciono que o mapa mental, ele é uma das poucas estratégias de aprendizagem que é válida para todo e qualquer tipo. Basicamente, é como se fosse, aí colocando em números, 90% das pessoas se beneficiam em estudar através de mapa mental. Lembrando que mapa mental pode ser até legal, você pegar um mapa mental pronto quando você quer compreender uma informação, mas quando você quer estudar algo para reter esse algo, o ideal é que você construa mapa mental, porque você vai construir aquele raciocínio, você vai construir os ramos, os eixos, então isso vai te ajudar. E é por isso também que aqui, na maioria dos vídeos, vocês vão ver que a gente sempre tem um apoio visual e na grande maioria deles é um mapa mental. Eu coloco um mapa mental aqui justamente para te ajudar nessa retenção, nessa informação, mas para me ajudar também. Enquanto eu estou construindo esse mapa mental para poder fazer o vídeo, isso também é um processo onde eu estou estudando e me aprofundando ainda mais nesse conhecimento que eu vou trazer aqui para vocês. Então, mapa mental aí, ó, 10 de 10 para quando você quer estudar. E por que que isso geralmente acontece? Aqui nós temos o nosso córtex visual. O que isso significa? No nosso cérebro, nós temos várias áreas. E quando a gente fala de sentidos, a maior área é a área visual. É a maior área, é a área que a gente tem aí esse espaço dedicado para o processamento daquilo que a gente vê. Isso significa que, mais uma vez, comprovando o que Aristóteles trouxe lá atrás, a gente, de fato, tem uma maior retenção, a gente de fato tem um maior acesso, né, àquele conhecimento e para trazer ele de uma memória de curto prazo para longo prazo, quando a gente tem uma visualização daquilo. Detalhe, essa visualização não necessariamente é somente você ver desenhado num papel. Você pode fazer essa visualização mental. Então, você consegue visualizar, colocar nesse seu campo visual aquele conhecimento. Então, o processamento visual, ele é mais rápido e mais profundo porque a gente tem um espaço maior dedicado para ele, dedicado para essa coisa. Então, o que você vê, você simplesmente vai conseguir processar de forma mais rápida, com mais detalhes e vai ter uma maior duração. Não sei você, mas eu diversas vezes eu tenho alguns flashes visuais de algumas coisas. Por exemplo, eu tenho muito isso. Eu falo, gente, conheço essa pessoa de algum lugar. Porque eu vejo a pessoa e, de fato, a aparência da pessoa me lembra que eu conheço. E muitas vezes, para eu conseguir realmente lembrar de onde ela é, eu fico puxando na minha memória, olhando aquele rosto e vai vindo flashes de lugares possíveis que eu vi, que eu encontrei aquela pessoa. E, gente, pasme, às vezes eu não lembro o nome da pessoa nunca. Eu lembro que eu conheço ela de algum lugar, mas não lembro o nome da pessoa. E por que a gente falou aí de lista de tarefas? Então, visão, lista de tarefas e intenção. A tarefa, quando ela é abstrata, que ela tá só na sua cabeça,
você vai ficar, tem que fazer tal coisa. Ah, eu preciso escrever. Ah, 1 mais 1 é 2. E aquela coisa assim, muito mais verbal do que, de fato, visual. Você não visualiza. A tarefa visível, quando você consegue deixar ela ali perto dos seus olhos, é muito melhor, porque todas as vezes que você olha e visualiza aquilo, e aí a gente está falando principalmente aqui listas de tarefas, que não é um texto corrido. Você vai botar um bullet list e você vai escrever as coisas que você precisa fazer. E sempre vocês vão estar de olho, batendo o olho naquela informação. Isso vai te ajudar no processamento, você vai conseguir jogar essa informação para o seu córtex visual, que vai aumentar a chance de você conseguir executar aquilo. E aí a gente já tem estudos que de fato comprovam isso. Por exemplo, aqui a gente tem um estudo que diz que quando a gente consegue transformar aquela tarefa em uma meta, quando a gente consegue transformar aquela tarefa em algo mais concreto e visualizar aquilo, a gente tem uma maior propensão de tornar aquilo realidade, porque a gente consegue fazer com que algo abstrato se torne mais concreto e direto. Então, por exemplo, quando X acontecer, vou fazer Y. Vai aumentar aí a sua chance de execução. É óbvio que aqui a gente está falando, né, de coisas que são práticas e não assim, quando chover dinheiro, eu vou comprar. Não é isso, tá? A gente está falando, por exemplo, quando eu conseguir estudar durante 3 horas, eu vou mexer 30 minutos no celular. Quando eu conseguir passar em X coisa, eu vou fazer tal coisa. Então, é você tornar aquilo com intenção, fazer aquilo se tornar uma meta em que você tem um caminho para percorrer e um objetivo de onde você quer chegar. Você vai conseguir tornar essa sua intenção específica e visível. E isso vai fechar aí esse espaço que tem entre querer e, de fato, fazer. Então, você precisa trazer uma intenção para isso. E aí, por que a lista de tarefas funciona? Quando a gente faz uma lista de tarefas, a gente tem uma descarga cognitiva. A gente já tem também um vídeo aqui falando no canal sobre sobrecarga e descarga cognitiva. Te recomendo ver, te recomendo maratonar, porque se você maratonar os vídeos que estão aqui nesse canal, eu duvido que você vai sair a mesma pessoa. Eu duvido que você não vai aumentar a sua produtividade e performance depois de assistir os vídeos que a gente tem aqui, que são todos voltados justamente para o seu crescimento. Então, a descarga cognitiva, ela vai liberar essa memória de trabalho. Lembra que eu falei isso com vocês no começo? Então, toda vez que você coloca ali numa lista de tarefas, você não vai ter que ficar o tempo inteiro gastando recurso cognitivo pensando, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo outro. Tá tudo ali na sua lista. Você vai bater o olho e você vai conseguir lembrar e saber o que precisa fazer. Número 2, você vai tornar algo que é abstrato em algo concreto, e isso vai reduzir aquela resistência de início. Eu falei aqui com vocês também no último vídeo do canal exatamente sobre isso. Você conseguir fazer algo, iniciar algo para você quebrar essa resistência do início, porque quando você precisa tomar uma ação, quando você precisa mergulhar e se aprofundar em um conhecimento, por exemplo, existe um tempo do foco. Lembra lá quando a gente falou do flow no último vídeo? Mas quando a gente está falando, por exemplo, também de hábito e de outras coisas na nossa rotina e no nosso cotidiano, a gente também tem ali algum tipo de resistência do começo. Tudo aquilo que é diferente, tudo aquilo que é estranho, obviamente vai causar resistência. Então, você precisa tornar aquilo concreto, mesmo que seja, vou começar estudando por 2 minutos, vou começar organizando material, vou começar buscando um vídeo no YouTube sobre o conteúdo, sobre esse tipo de conhecimento que eu quero adquirir antes de comprar um curso com 30 aulas, vou maratonar 3 vídeos no YouTube, sei lá, de 15, 20 minutos antes de partir para uma faculdade, para de fato entrar e fazer essa pós-graduação e por aí vai. Então, você cria essa resistência do começo e você já se inicia ali naquilo que você quer e precisa fazer. Então, vai gerar também uma evidência visual de progresso. Gente, eu não sei vocês, mas eu tenho de fato um prazer
e ir lá e dar um checkzinho na minha lista. Eu, particularmente, já contei diversas vezes, eu uso muito post-it, eu uso um planner e eu tenho um quadro no meu escritório. O quadro eu uso para coisas que estão ali, acho que são projetos, vamos dizer assim, de um mês, projetos de um pouco mais longos. Então, tarefas que tem pequenas tarefas dentro dela, mas as pequenas tarefas não estão no quadro. No quadro fica só aquele como se fosse o objetivo geral. E aí, no meu planner, toda semana eu planejo a semana. E eu planejo a semana sempre no domingo para não começar a segunda-feira perdida. E aí, no planner eu já coloco ali, eu distribuo entre a semana as pequenas tarefas que eu preciso fazer e isso me ajuda, porque eu vou dando check ali, eu gosto sempre de deixar um espaço, então eu nunca vou preencher 100% o meu dia com um monte de tarefa, até mesmo para não gerar frustração. Eu gosto de estimar mais ou menos o tempo das tarefas, mas não colocar um horário necessariamente fixo, a não ser que aquilo seja um compromisso que tem horário. Aí tudo bem, você não tem jeito, não tem o que fazer. E um dos dias da semana eu deixo sem lista de tarefas fixas. Por quê? Esse é o dia que, se hoje na segunda-feira eu não conseguir fazer algo, eu vou empurrar esse algo, se der, para esse dia livre. Geralmente eu boto na sexta-feira, eu deixo essa sexta-feira sem lista de tarefa. Mas não, então eu preciso fazer o que eu deixei de fazer na segunda, na terça, não dá para deixar para sexta. Beleza, eu jogo para terça, mas eu pego uma atividade de terça que eu não preciso fazer necessariamente na terça, então eu jogo para sexta. Então eu gosto de fazer isso e isso visualmente me ajuda, tanto na sensação de progresso, mas me ajuda também controlar e monitorar aquilo que eu estou fazendo e como eu estou alocando o meu tempo. E isso é muito importante porque, além de ficar ali visual e servir também, né, como um lembrete e uma motivação para eu fazer o que tem que ser feito, é importante também porque você só consegue medir progresso se você monitorar, né, aquilo que você está fazendo. Então, você não vai conseguir medir se você está caminhando ou está para frente ou está retrocedendo se você não conseguir avaliar, monitorar. Lembrando que monitoramento faz parte de processo de autorregulação que a gente sempre fala por aqui também. Então, se você quer evoluir, você precisa planejar, avaliar e monitorar. E aí sim recalcular a rota quando necessário ou calcular uma nova rota. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado, espero que você consiga entender a importância de uma lista de tarefas que não é algo aleatório sobre produtividade, simplesmente é algo que vai te ajudar a visualizar, tirar aquilo ali de um campo abstrato, colocar aí dentro do seu córtex visual e você vai conseguir, de fato, fazer o que precisa ser feito, memorizar aquilo que você precisa memorizar, reter as informações que você precisa e aprender de verdade. Lembrando que aprender a aprender é o seu novo superpoder e é a habilidade que vai te manter relevante em qualquer futuro. É isso, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!